Boa noite, está começando mais uma celebração Eleve. Que bom que você está conosco aqui nessa noite. Estamos juntos aqui para adorar o Papai, para engrandecer. Estou muito feliz com a sua participação. Fique conosco, comente aí no chat, compartilhe os testemunhos, coloque seus pedidos de oração, compartilhe o seu vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que todos possam receber mais um pouco da porção do que Jesus tem para a gente. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por este Eleve. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Eu te peço que o Senhor nos dê uma celebração abençoada, que o Senhor se faça presente conosco, Deus. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.
louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, e toda a honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, e toda a honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, Pai,
para te exaltar, para te louvar, para levar, Senhor, a cada casa, Pai, o seu amor, o seu carinho, a tua paternidade. Gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que está lá em Mateus, do 7 ao 11. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe. Qualquer um procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês que têm um coração duro e são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que os pedirem. Essa passagem, ela traz uma questão de paternidade muito linda, né? Aqui a gente pode ver muito bem que Deus, ele não é alguém que está distante da gente, mas sim, ele é nosso Pai. A partir do momento que Ele nos chama de filhos, a gente pode sim chamar Ele de papai. A gente pode sim pedir para Ele o que a gente está precisando. Papai, eu preciso passar na faculdade. Papai, eu preciso de um emprego. Papai, eu preciso de amigos novos, papai. Eu tô cansada de sofrer. Deus, ele vai te ouvir. É como se fosse aquela criança, sabe? Que quando tá chegando o próximo Natal, ela fala: papai, eu quero tal presente. E ela descansa porque ela sabe que o pai dela vai entregar aquele presente para ela. Mas em contrapartida, pelo menos eu me recordo bem disso, o pai sempre fala: seja obediente, né? Tire notas boas. E é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Que você tenha ciência de que em Deus você encontra um pai, que Ele te chama de filho. E que basta você agir em obediência, procurar Ele e pedir a Ele que com certeza Ele vai te ouvir. Peço que vocês fechem seus olhos, eu vou estar orando por vocês agora. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por cada pessoa que está online nesse momento. Obrigada por cada pessoa, Senhor, que se dispôs a ter um tempinho contigo, a ouvir mais a Tua palavra, a estar com você nesse momento, Pai. Eu peço agora que o Espírito Santo venha, Senhor, e traga ao coração dessas pessoas que estão online, Pai, aquilo que elas já esqueceram, Pai, aquilo que elas já pediram, aquilo que elas já sonharam, mas desistiram, Pai. Que agora elas possam estar entregando, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que elas precisam, Pai. E eu tenho certeza que o papai vai sim atender ao seu pedido. Amém. Deus abençoe. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo,
Boa noite, Eleve. Seja muito bem-vindo. Continua online aí com a gente. Se você ainda não enviou essa celebração para os seus amigos, corre, manda esse link para todos os seus amigos, que hoje, agora estamos começando o nosso Eleve Talk, Eleve Pindaon. E relembrando, né, semana passada tivemos a Eleve Conference, que o Eleve Pindaon estava com força lá no chat, bombando. E o Eleve Pindaon não pode parar, ele tem que continuar, né? Por isso que estamos aqui hoje. Marcamos a Eleve Conference desse ano, marcamos, sem sombra de dúvidas. Nunca mais esquecerão de Eleve Pindaon. Exatamente. Então, continue on aí com a gente, coloque aí, hashtag Eleve Pindaon e compartilha com geral, que hoje vamos falar de assuntos incríveis que realmente você não vai sair o mesmo dessa live. Estamos agora com 2 feras de Bíblia aqui, que apresentar o André, isso aqui. Ele e aí, gente, tudo bem? Ele é professor de teologia, ele é filho dessa casa, ele tem uma célula, ele lidera uma célula A3. Seja muito bem-vindo, André, para o nosso bate-papo. Obrigado. Estamos com o Marcelo, né? O Marcelo, nosso líder da Juventude Eleve Pindaon. Também filho dessa casa e totalmente conectado aí com a gente. E hoje teremos um bate-papo muito legal, que vamos falar sobre a Bíblia. E durante a semana recolhemos algumas perguntas da célula Eleve e trouxemos algumas para esclarecer. E confesso que algumas aqui estou muito ansiosa para saber a resposta. Então continue com a gente, não perde não. E a primeira pergunta é: por que o batismo, quando bebê, não é válido nas igrejas evangélicas, sendo que é um só Deus? Posso começar? E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que dizer que batismo de criança não é só uma coisa da Igreja Católica, por exemplo. Existem igrejas evangélicas que batizam crianças, sim, né? Batizam bebês. O que acontece é que é incomum no Brasil que tenham igrejas que fazem isso, mas lá fora, por exemplo, na Europa, é muito comum igrejas que batizam. E qual que é a base para isso, né? Na verdade, existe uma deturpação de um entendimento antigo, né, do princípio que está lá em Marcos 16:16. Jesus ele fala, quem crer e for batizado. Lá está escrito em Marcos 16:16. Então, para que eu possa ser batizado, eu preciso crer, eu preciso ter compreensão. Logo, batizar uma criança que não tem conhecimento, que não tem noção de bem e de mal ainda, é desnecessário, porque ela não conhece ainda, ela não tem a noção daquilo que é certo e errado. Portanto, é um desperdício, na verdade, de esforço, né? Isso é uma polêmica que começou lá no século II, século III, e surgiu a dúvida. Algumas igrejas começaram a batizar crianças, mas é completamente fora do princípio bíblico. Marcos 16:16 é muito claro nesse sentido. Quem crer e for batizado. Então, para você ser batizado, você precisa crer primeiro, manifestar isso de uma maneira consciente. E aí nós temos também como o nosso exemplo, né, Jesus, né? Jesus ele se batizou com 30 anos de idade, já adulto. E em cima do que o André falou, na época onde houve a reforma, teve um povoado que eram chamados anabatistas, que eles começaram a fazer o batismo depois de grande, adultos. E eles na época foram caçados porque achavam que isso era uma tremenda heresia, inclusive pelos reformadores. Então assim, é algo que desde muito tempo traz polêmica, né? Mas seguindo o nosso grande exemplo que é Jesus e o texto de que é preciso crer, uma criança não consegue ter fé, né? Não consegue crer. E Jesus ele batizou adulto. Então assim nós fazemos. E o interessante, né, que após o batismo de Jesus, ele começou o ministério dele, né, na Terra. Sim, é porque ele manifestou conscientemente, né, a necessidade do batismo, e a partir daí que ele começou realmente a levar a mensagem, né, a mostrar para que ele veio ao mundo, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência com relação ao batismo. E o batismo é uma experiência muito boa, né? É única, né? É a nossa declaração para o mundo de que nós realmente morremos para que Cristo vive em nós. Então, assim, Jesus ele começou o ministério dele pós-batismo,
Ele sempre foi Deus, ele sempre fez milagres. Eu creio que ele fazia comida multiplicar na mesa lá na casa dele, por isso que Maria foi pedir para ele multiplicar o vinho. Mas ele começou realmente a manifestar o seu poder de milagre para o povo depois de batizado, porque ali ele expressou realmente em quem ele tinha fé, né? Em quem ele acreditava e baseado em que, publicamente. E de maneira consciente. Então, o batismo é uma decisão muito importante na vida de um cristão, né? Após ele aceitar Jesus. Lembrando que para batizar não é necessário estar pronto. Eu já vi muitas pessoas alegarem que não batizou ainda porque precisa talvez largar um vício, talvez melhorar o comportamento, mas o batismo, para ele ser realizado, é necessário você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e você manifestar isso publicamente, que é o batismo. É muito simples, né? E é interessante que a gente conhece algumas pessoas que elas complicam demais, né, a noção do batismo. É isso que você falou. Preciso estar pronto, eu preciso me livrar de um vício, eu preciso fazer um cursinho. Você precisa ter um conhecimento básico. Não é necessariamente o cursinho, mas é o conhecimento básico que você utiliza, que você se prepara com ele para poder se batizar. Mas não tem uma regra, aquela coisa toda cheia de liturgias que faz o batismo ser algo diferenciado. É a sua convicção, a sua fé que vai transformar. Muito legal. E a segunda pergunta em uma pregação, o pastor David disse que não existe purgatório. O que realmente a Bíblia diz sobre a pós-morte? Bom, sobre pós-morte, sobre purgatório, a gente pode usar o mesmo texto, né? Marcos 16:16. Lá fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É preto no branco, não tem meio termo, né? Não diz lá, se você ficar com dúvida, você vai para um lugar onde você vai fazer um teste, um estágio, não tem meio termo. Tem outros textos também, Hebreus 9:27 fala que ao homem foi ordenado viver e morrer uma única vez, depois disso o juízo. Não fala lá também que você vai passar para um período de teste, um período de avaliação, um período de limpeza. Apocalipse 22:15 também fala que os pecadores eles vão ser condenados. É isso, é simples assim. Essa questão do purgatório ela é baseada especificamente em 3 textos bíblicos do Novo Testamento e que são textos que estão totalmente deturpados quando eles são interpretados para falar sobre o purgatório. Então é uma coisa que não tem base bíblica coerente e consistente. E o purgatório ele é uma ideia meio que cômoda, né? De levar a vida de qualquer jeito porque eu terei uma oportunidade depois de me consertar. Então, assim, mais uma vez, Jesus é o nosso grande exemplo. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi direto para o inferno, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. E 3 dias depois ele ressuscitou. Então, assim, se Jesus, que era Jesus, não passou por purgatório, foi direto para o inferno, então ele realmente não existe, né? É uma visão cômoda de levar a vida de qualquer jeito. Não só cômoda, como também, eu acho que mais do que cômoda, viu? É uma visão preguiçosa mesmo da salvação. Porque você acreditando no purgatório, você baseia também a sua fé em obras. E a gente sabe que a salvação não é por obras, né? A gente sabe que ou eu sou salvo ou eu não sou salvo, não tem meio termo, né? Então é importante a gente pensar nisso também e lembrar que não existe ficar no meio dos 2 caminhos, no meio de 2 mundos. Ou nós estamos com Cristo ou estamos no mundo. Não dá para pensar de forma diferente. E é interessante enfatizar também que muitos acreditam que basta fazer boas ações, né, para ir para o céu e tal. E a gente sabe que não é assim. Como o André disse, a salvação ela não é pelas obras. Então, assim, você pode fazer o que você bem entender, você pode ser um excelente ser humano. Mas se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e reconhecer isso, né, a gente infelizmente não vai se ver no céu. Eu vou estar lá. Eu espero te encontrar lá também. E nem também ficar com isso. Eu aceitei Jesus, já vou para o céu e posso fazer o que eu quiser aqui, né? Não é assim, né? A visão da hipergraça, né? De achar que como a salvação é pela graça, é imerecida e Deus é amor, eu posso fazer o que eu bem entender. Se você diz que aceita Jesus e faz o que você bem entende, eu tenho dúvidas sobre o seu aceitar Jesus, porque quando Jesus ele entra, você não vê uma passagem na Bíblia que alguém tenha um encontro com Jesus e não houve uma mudança de rota, uma mudança de vida.
Pelo contrário, a gente tem um, que é a passagem do jovem rico, que ele, por decisão própria, ele decide não seguir. Mas o restante, todos eles teve mudança de vida. Aceitar Jesus e confessar Jesus implica em mudança radical de vida. Sim. Pode não acontecer instantaneamente, por vários motivos, mas é um processo, e esse processo ele vai se manifestando na vida de quem aceitou realmente e de maneira sincera. O dizer sim para Jesus é dar o start no processo, né? Você começa uma caminhada. Até porque você recebe o Espírito Santo, né? No momento que você aceita Jesus. Sim, e aí a gente pode até dizer que nós estamos constantemente em obras, né? Nós somos uma obra viva. Exatamente. Muito legal. E a terceira pergunta é, sabe aquela música ou que deixa as 99 só para me encontrar? Eu conheço, mas não vou arriscar cantar. O que seria as 99? Essa música é antiga, hein? Mas tem também uma versão nova, né? Uma música nova do Isaías Saad que fala sobre isso, né? E é baseada em Lucas 15. Lucas 15 é a parábola sobre as ovelhas, né? As 100 ovelhas. O pastor ele sai à procura da ovelha que se desgarrou. Então ali essa música fala sobre isso, faz referência a isso. Isso, as 99, né, a pergunta é o que seriam as 99? As 99 seriam aquelas ovelhas que já estão dentro do aprisco, já estão cuidadas, estão prontas, preparadas. Então isso é muito importante, porque quando um pastor ele tem a convicção de que as suas ovelhas são maduras, estão seguras, ele tem liberdade para buscar a que se perdeu. Né? E muitas vezes a gente vê igrejas em que não vai buscar a que se perdeu, por quê? Porque o pastor tem dúvidas até dos que estão ali dentro. Então, as 99 seriam as ovelhas no aprisco, seguras. A gente pode também falar do amor de Jesus, né, quando a gente pensa nisso. Né? O amor de Jesus é tão grande por aquele que está longe, que ele não mede esforços para salvar. E ele não mediu, né? Ele se entregou por aqueles que estavam perdidos. Né? Hoje a gente tem várias ovelhas que estão aí perdidas. Isso, e na passagem, se não me engano, até ele traz a ovelha perdida nos ombros, né? Nos ombros, Isso mostra que para a gente buscar a ovelha que se desgarrou, a gente tem que trazer ela literalmente nas costas. Isso aí. E ela retorna ferida, né? Cheia de marcas, e é onde recebe cuidado, né? É isso aí. Legal. Agora, a nossa quarta pergunta é: por que aparentemente o Deus do Velho Testamento é ruim, bravo, né? E o do Novo Testamento é bom, Deus de amor. E é verdade isso, né? Quando você lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vê essa diferença, né? Na verdade, assim, o Deus, a gente não pode fazer uma divisão. O Deus é o mesmo, né? Ele tem a mesma postura e ele é um Deus relacional. A gente tem que lembrar isso, né? O nosso Deus, ele se relaciona com aqueles que buscam ter intimidade com ele. E é a mesma coisa, você pode ver Adão e Eva, você pode ver Moisés. Cara, Moisés é uma história lindíssima de relação com Deus, né? De intimidade. Abraão também, aquela ousadia dele de interceder por Ló, é sensacional. Isso é uma história de relacionamento. E Deus, ele se relaciona conosco, né? Ele procura se relacionar com a gente. Quando a gente olha para o passado, a gente também não pode esquecer que o ser humano ele era diferente, né? O homem ele era cruel, né? Ele era um homem violento naquela época. Então Deus ele usava a linguagem, né? Ele usa a linguagem do ser humano, né? A linguagem ele se expressa com base nessa linguagem. E ali ele estava desenhando o propósito dele. Tem também uma questão que é interessante, que são as dispensações, né? A gente gosta muito de falar sobre um termo que é chamado de dispensacionalismo. Se você não conhece, eu sugiro que você dê uma pesquisada na internet, ou a gente pode falar num outro momento, mas a gente tem que entender que a história da relação do homem com Deus, ela é repleta de momentos que são chamados de dispensações. E naquele momento em específico, essa era a linguagem que Deus usava para se comunicar com o homem. Uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais rígida. Mas que ele era mais violento, que ele era mais agressivo de modo algum. Ele era o mesmo Deus de amor. E aqueles que se aproximavam dele tinham uma história belíssima de amor. A gente pode ver Jó, por exemplo. Jó, ele fala, antes eu conhecia de ouvir falar. Ele passou por um monte de perrengue, um monte de sofrimento. E aí ele fala, mas eu agora te conheço de contigo andar. E aí ele mostra ali um Jó apaixonado por Deus.
porque ele percebeu o que Deus tinha para ele, o que Deus estava trabalhando na vida dele. Então, a gente tem que pensar que é uma questão de relacionamento. O Deus do Velho Testamento, ele também tem atitudes de amor. Por exemplo, quando Adão comete lá o pecado de comer o fruto que não deveria, Deus desce o chamando. Deus não desce fulminando ele. Deus esperou uma reação dele, procurando ele, né, e diante da atitude de Adão, ele tomou as decisões. Deus deu um filho para Abraão depois de velho. Deus trabalhou na vida de Moisés, botou Moisés dentro de um palácio, né, libertou o povo do Egito. Então, muito tem a ver também com a atitude do povo para com Deus, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente se coloca muito na visão do ser humano, né? O ser humano, se ele olhar assim friamente, realmente dá a impressão que o Deus do Velho Testamento ele é meio carrasco, e o do Novo Testamento é mais amor. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, você vai ver que a medida é diferente. Por quê? Porque no Velho Testamento não havia Espírito Santo, no Velho Testamento não havia Jesus que se sacrificou por nós. Então, do mesmo jeito que se tem a visão de que no Velho Testamento ele é carrasco, eu acho que pelo contrário, no Novo Testamento, o nosso nível de responsabilidade aumentou muito. Mas é muito maior, né? Muito maior. O próprio Jesus fala isso, né? Ele fala, a lei, ela diz o quê? Se o homem ele vai e comete adultério, ele cometeu um erro ali. Sim. Mas na graça, qual é a diferença? Se você pensar, você já cometeu o pecado. Já é um adultério. Então já é muito mais pesada a nossa responsabilidade. E o Deus do Novo Testamento, ele é justo do mesmo jeito como ele era no Velho. Tanto que tem a passagem de Ananias e Safira, se não me engano, que mentiram descaradamente lá sobre a venda do terreno deles lá, que foram fulminados ali mesmo. Então, assim, eu acredito muito que no Velho Testamento Deus ele mostra para a gente como ele pode se manifestar, que tipo de milagre ele pode fazer, como ele pode agir. E no Novo Testamento ele vem assim, agora é com vocês. E a gente pode se lembrar também da história de Davi, né? Davi, depois de ter cometido muitos pecados. E aí você pode pegar, por exemplo, ampliando um pouco mais, comparar Saul com Davi. Saul também pecou, né? Saul pecou, Davi pecou, e eles tiveram tratamento diferente. Por quê? Porque o relacionamento deles com Deus era diferente, né? Sim, e em cima disso até esclarecer algo aqui. Muita gente, às vezes, defende os próprios erros, os pecados, baseado em Davi. Mas Davi cometeu um monte de pecado e era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era o homem segundo o coração de Deus por causa dos pecados. Não era porque ele pecava. Né? Ele era o homem segundo o coração de Deus pelo que ele fez, pelos arrependimentos que ele teve, né? Então, assim, eu vi algo essa semana que me chamou muita atenção. Uma pessoa perguntou para um pastor, falou para um pastor que o marido dela tinha adulterado ela e pediu perdão e tudo mais, e na hora ele usou Davi como exemplo para justificar o erro dele, e que Deus já tinha perdoado ele e tal. Aí esse pastor respondeu para a mulher assim, é assim que ele pensa? Então fala para ele mostrar as obras que Davi fez. Fala para ele mostrar então as conquistas que Davi teve, a coragem que Davi teve, né? Então, assim, se colocar do lado ruim de Davi é fácil, quero ver fazer as obras que ele fez. Quando a gente justifica os nossos pecados, a gente não está agindo como Davi, a gente está agindo como Saul agiu, né? Isso. Porque o Saul ele racionalizou, ele falou, não, mas veja bem, olha, isso aqui aconteceu assim, assim, assim. E aí foi o erro dele, né? Davi não. Quando Davi foi confrontado, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, e a gente percebe que Deus, ele vê o coração do homem, né? Sim. E no momento que eu acredito, ele viu Davi se arrependendo verdadeiramente, e é onde a gente vê o pai de amor, né? É justo, mas o pai de amor. No Velho Testamento. Muito legal. Agora vamos para a nossa última pergunta. Tá muito legal esse bate-papo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida que você queira esclarecer, né, algo que você tem dúvida sobre relacionamento, ou o que você imaginar que você talvez esteja na sua cabeça, eu não entendo isso, pode mandar aí no chat, aí, a gente vai fazer aí mais algum tempo aí sobre perguntas e respostas, e a gente quer realmente esclarecer e aprofundar na palavra junto com você e te ajudar nesse processo também. Sim. E a gente vê a importância da leitura da Bíblia, né? Muito. Estamos no ano de palavra,
em família. Então, esse momento de isolamento é um momento de a gente aprofundar na Bíblia, né? Exatamente, já era para ter lido a Bíblia inteira já. Vai ler a Bíblia, meu. Tá em casa, tá fechado em casa, vai ler a Bíblia. E vamos agora para a nossa última pergunta, que é: pode ter amizade com pessoas do mundo? Essa é uma pergunta importante para a galera aí, tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Então, poder pode, mas a gente tem que usar como referência o Salmo 1. O que diz lá no Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Ou seja, você pode ter um relacionamento com outras pessoas, ser amigo, socializar? Pode, mas o que isso tem edificado a sua vida? Como isso tem agregado na sua espiritualidade? Essa é uma coisa importante, porque veja só, as amizades que eu cultivo, elas revelam aquilo que eu busco. Então, se eu tenho amizades, mais amizades no mundo, e eu tenho mais prazer em estar com essas pessoas do mundo, tem alguma coisa errada na minha espiritualidade. Isso precisa ser revisto. Como, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Lá em São Paulo, há alguns anos atrás, instituíram um projeto, que era o Projeto Pomar. O que era o Projeto Pomar? Fizeram várias plantações de árvores frutíferas na beira do Rio Pinheiros. Se vocês não conhecem, o Rio Pinheiros é um rio podre, que ele cheira mal mesmo quando a gente chega perto dele. Quem já foi em São Paulo lá já deve ter visto o Rio Pinheiros. Ele é pior do que o Rio Tietê. E aí eles colocaram essas árvores. Aí veio a pergunta: você teria coragem de comer do fruto dessas árvores? Todo mundo dizia que não. E por que não? Porque as raízes estavam buscando a água daquele rio sujo. Então a reflexão é: da onde você tem buscado as suas referências? Da onde você tem buscado a sua água? Então, quando você tem amizade com pessoas do mundo, tem que ficar muito claro qual é o seu relacionamento, qual é a finalidade dessa relação, porque às vezes é inevitável, né? Vamos trazer não só para a amizade, a gente pode trazer isso para a vida familiar também. Sim. Eu tenho que ter contato, é inevitável. Se o meu pai não é crente, não tem que fazer. Mas eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou buscando nessas relações. E o posicionamento também, né, diante desses relacionamentos, né? Sim, a questão do testemunho é fundamental também, né? Eu acredito que não só pode, eu acho que deve. Quando eu me converti, eu tinha 26 anos. Eu conhecia muita gente, eu tinha uma roda de amigos gigantesca. E assim, mas a igreja que eu me converti, ela é fechada. E eu criei o conceito de que não, agora eu tenho que mudar todas as minhas amizades. E hoje, olhando para trás, eu me arrependo, porque eu vejo amigos meus daquela época que se perderam. E talvez eu poderia ter feito a diferença na vida deles. Agora, você não só pode, você deve ter amigos no mundo. Só que você tem que ser a referência. Você não pode se colocar, como nem o André falou, você preferir estar com eles do que estar em comunhão com a sua igreja, com os jovens da sua igreja, com amigos que declaram a mesma fé, né? Você tem que estar junto com uma visão certeira que você ali é missionário. Você está ali para evangelizar e para levar Jesus para aquelas pessoas. Você não pode ser influenciado por elas, você tem que influenciar. Aí sim, né? E a gente tem que estar junto, mas tem que ter convicção disso, para que senão você acaba se perdendo. Sal da terra e luz do mundo, né? O sal, ele serve para quê? Para dar sabor. Sim. A gente tem que fazer a diferença. Exatamente. Até porque tem pessoas, né, a grande maioria trabalham em ambientes que não tem cristãos. jeito. Você não tem como ser um alienado e ficar longe das pessoas, das relações sociais com pessoas que não praticam a mesma fé que você. Vamos colocar dessa forma. Nós evangélicos, entre aspas, né, a gente tem o costume de dizer assim, que existe o nosso mundo e o pessoal do mundo. Mas assim, apesar da gente entender que nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais, né? Como diz o pastor Fabiano, os seus áquios, mas assim, não tem como a gente se converter, aceitar Jesus e fugir desse mundo. Então assim, quando a gente fala pessoal do mundo, música do mundo, a gente está querendo dizer assim, aquele perfil que não é o perfil que declara fé em Jesus. É isso que a gente está querendo dizer. Então assim, a gente precisa ir atrás desse povo para eles declararem fé em Jesus, pô. Sim.
E aí eu queria lembrar vocês de algo, né, que a Ju lembrou aqui. Semana passada a gente teve a Eleve Conference. Assim, foi um tempo fantástico. Eu não imaginava que eu aguentaria ficar das 16 horas até as 22 colado na frente da televisão, assistindo. Eu acreditava que eu não conseguiria. Mas foi um tempo tão edificante, tão forte, com plenárias tão potentes, né, que eu colei ali, quando eu fui ver já era 10 horas, eu falei, meu Deus, já acabou. E graças a Deus se estendeu um pouco mais, né, foi até quase 11 horas. Mas eu queria, e nós como Eleve Pinda, né, a gente marcou presença geral. Estávamos lá. Né? Eu queria agradecer a galera do Eleve Pinda aí. Se você não conhece a galera do Eleve Pinda, você precisa conhecer que essa galera do barulho. Né? A gente declara Jesus mesmo e a gente vai para cima. Mas em cima do Eleve Conference, né, a gente teve palavras fortes como do Liebscher lá, que ele falou sobre a gente se jogar realmente, né, naquilo que Deus tem pra gente. E o que ficou marcado para mim foi assim, nós Pindamonhangaba, Eleve Pinda, a gente realmente impactou, a gente apareceu muito, né? Fomos citados várias vezes. E assim, para quem está de fora, quem estava lá, os pastores que estavam ministrando lá, nós levamos uma imagem de que nós somos uma juventude realmente envolvida, dedicada, né? E eu sei disso, eu sei o quanto a gente se dedica, o quanto a gente é envolvido, o quanto a gente se entrega, né, para poder levar a mensagem de Jesus. Mas o Espírito Santo falou muito comigo que a gente não pode manter isso apenas na Eleve Conference, sabe? A gente precisa ter esse comprometimento, esse envolvimento, esse engajamento, né, com Jesus. Não é com a Eleve, não é com a IC Pinda, é com Jesus, sabe? De realmente cair de cabeça. Ultimamente eu ouvi isso no começo do ano e eu não esqueci mais. O que falta é fome e sede, porque pão e água não falta. Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água viva. Então assim, o que falta é sede e fome. Eu quero orar por vocês, para que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo, para que haja fome e haja sede, sabe? Para que haja comprometimento. A gente respondeu várias perguntas aqui, mas acima de qualquer resposta delas, o que você precisa ter na sua mente é que se você não se comprometer, não tiver um relacionamento, um compromisso, uma aliança realmente com Jesus, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar com as mesmas lutas, você vai continuar com as mesmas dificuldades. E eu quero orar por você, para que você agora seja cheio de fome e sede por Jesus, para que você busque um relacionamento de intimidade, sabe? Todo dia buscar algo fresco, todo dia tem algo novo para te entregar, e que você não perca nada, sabe? Que você chegue nos céus quando chegar o seu momento e a sua gaveta de presentes, de dons, de talentos esteja vazia, porque aqui você buscou intimidade com Jesus e você buscou tudo que Ele tinha para você. Eu costumo dizer que se a sua vida já é boa, se você estiver com Jesus, ela vai ser melhor ainda, porque a palavra diz que o que Ele tem para nós é muito maior do que a gente pode imaginar. E quando você aceita Jesus e você convida Ele para estar na sua vida, a vida passa a ser dele. Então o compromisso dele com a sua vida passa a ser dele. Então é interessante para ele também fazer algo de grande e poderoso na sua vida, sabe? Eu acho que às vezes falta para a gente buscar realmente os sinais e maravilhas que são prometidos para nós. A gente se acostuma com uma vida natural, uma vida terrena, satisfatória, bom emprego, faculdade, um relacionamento conjugal tranquilo, sabe, um bom casamento, uma família em paz, mas ele tem muito mais para fazer. Ele tem paz para sua família, ele tem paz para a família do vizinho também, ele tem um bom emprego para você, mas ele tem emprego para o seu amigo também. Então assim, que nós tenhamos fome e sede do sobrenatural de Deus, sabe, ao ponto de quando falarem pra gente, cara, você é esquisito, você vai falar assim, eu esquisito, pra mim é tudo normal, tudo natural, sabe? Chegar no nível onde o sobrenatural de Deus se torna natural na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai, seja agora ao vivo, seja daqui uma semana, Pai, depois que nós entramos para a internet, Pai, eu costumo dizer que a Tua palavra é atemporal, porque a Tua palavra nos diz isso, nos promete isso. A Bíblia, ela está aqui, Pai, há anos, há décadas, há milênios, e nós estamos aqui, Pai, falando sobre ela.
A Tua palavra é atemporal. Ela mudou vidas no passado, Pai. Ela mudou vidas ela muda a vida no presente. E ela pode mudar a sua no futuro. O futuro pode ser daqui a pouco. Pode ser amanhã. Basta você aceitar o Espírito Santo dele na sua vida. Pai, que haja mais fome, que haja mais sede, que haja um toque sobrenatural do Teu Espírito, Pai, sobre cada um agora, em nome de Jesus. Que eles possam sentir, meu Pai, uma necessidade tão grande de Te procurar, de Te buscar, de ouvir a Tua voz, Pai, de buscar aquilo que o Senhor tem para entregar para eles, que nem eles vão entender, Pai, nem eles vão entender, mas que neste momento, Pai, haja um mover sobrenatural do Teu Espírito aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos colher testemunhos, Pai, de jovens que realmente foram tocados pelo Teu Espírito e que de uma forma sobrenatural, talvez até indesejada, foram buscar a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, que mesmo diante da dificuldade de orar, Pai, nós possamos sentar e conversar contigo, Pai. Que nós possamos entregar para o Senhor, Pai, a nossa falta de interesse na Tua palavra. Que nós possamos entregar para o Senhor, Pai, a nossa falta de vontade de orar. E que em nome de Jesus, Pai, haja liberdade nos corações para o Teu Espírito agir, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você nunca declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você botasse seu nome no chat aí. Que você entrasse em contato com a gente pelas redes sociais. Nós queremos te conhecer. Nós queremos que você faça parte disso. Que você faça parte do Eleve Pinda. O Eleve Pinda On, Igreja da Cidade em Pindamonhangaba. Nós queremos te ver na nossa família. Que Deus abençoe o seu resto de sábado, a sua noite. Que Deus abençoe o seu domingo. E que nós um dia possamos nos conhecer. E você falar assim: nossa, lembra daquela live que vocês gravaram? Foi aquele dia que tocou a minha vida. Deus abençoe vocês. Boa noite, Eleve. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe.